Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro. Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro. E eu tenho uma convidada muito especial, a Mônica, né? A Mônica é fisioterapeuta. Isso. Você pode se apresentar pra gente, Mônica? Claro. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, obrigada. E eu sou fisioterapeuta, me formei lá em 99, em Mogi das Cruzes. E aí fiz minha especialização em fisioterapia cardiorrespiratória e o mestrado em 2017 já estudando distúrbios respiratórios do sono. Trabalhei 16 anos na área hospitalar e em conjunto também atendia numa clínica os pacientes de sono. E aí depois desses 16 anos, trabalhando mais no hospital, fui trabalhar numa multinacional com distúrbios respiratórios, equipamentos médicos. Fiquei 5 anos. Legal. Aprendi muito, foi muito legal. Mas eu queria empreender, ter meu negócio e trabalhar do meu jeito, assim, Sim. sabe? Com a bagagem que eu já tinha. E aí, agora eu tenho um consultório onde eu atendo fisioterapia cardiorrespiratória e os pacientes também de distúrbios do sono. E hoje, assim, né, esse assunto é muito interessante, porque hoje eu acho que muitas pessoas, né, têm algum problema com sono. Eu, no meu consultório, eu atendo e aí eu pergunto, né, você dorme bem? Aí muita gente fala, não, eu não durmo. Ou, durmo, mas eu acordo muito à noite, sabe? Sim. Ou às vezes demoro para dormir. Então, assim, tem várias questões relacionadas ao sono, né? É realmente muito frequente, né? Eu vejo que, se a gente for olhar no passado, né, veio, o Thomas Edison criou, né, a luz. E ele mesmo falava assim que achava que dormir era um desperdício, né? E com a luz, acabou que a gente começou a ficar mais tempo acordado, né? Aí vem Revolução Industrial, também os trabalhadores em turno, aí a tecnologia, telas, aí vem ansiedade, estresse, Covid. Então, tudo isso vai alterando todo o nosso ritmo biológico, os nossos hábitos, e aí a gente vai deixando o sono de lado. É que se você for pensar nos nossos antepassados, assim, hoje é outra coisa, né? Sim. O pessoal dormia com o sol se pondo, né? Não tinha luz, eles dormiam e acordavam com o sol nascendo, né? Hoje é totalmente, né, diferente, né? E a luz é o principal sincronizador do nosso ritmo biológico, né? A luz é que determina o que o corpo vai fazer durante o dia e o que o corpo vai fazer durante a noite. Então, se você, por exemplo, à noite fica exposto à luz, a telas, altera todo o nosso ritmo. Né? Então, eu falo que para os meus pacientes que é difícil, assim, eu ainda não sei, assim, alguma coisa que acontece no nosso corpo que não tá ligado ao sono e o quanto ele é importante para nossa saúde, para nossa qualidade de vida. E assim, cuidar do sono, como cuidar da alimentação, a gente tem que pensar no sono, né? Porque tá tudo muito interligado. Sim, né? E hoje, com tudo que tá acontecendo no mundo, a gente acaba deixando de lado, né? Achando que não é importante, né? E aí vem os problemas, Fala um pouquinho pra gente, assim, o que é o sono normal? Tá. Bom, é difícil, assim, colocar dentro de uma caixinha, porque tem muitas individualidades também relacionadas, né, ao sono. Mas vamos dizer assim, que a maioria da população deve dormir aí de 7 a 8 horas. Por que a maioria? Porque a gente tem os cronotipos, que são os pequenos dormidores e os grandes dormidores. Ah, é? Que legal. Acho que eu sou os grandes dormidores. Grande dormidor. E aí, então, tem pessoas que com 6 horas de sono ficam bem. Às vezes eu escuto assim, Mônica, eu durmo 4 horas e tá bom. Não tá bom, 4 horas é muito pouco. Não dá tempo do nosso corpo passar por todos os estágios de sono necessários, né? E aí tem outras pessoas que precisam de um pouquinho mais, às vezes 9 horas. Por exemplo, adolescente,
precisa de mais tempo de sono, a criança precisa de mais tempo. Então, dependendo da idade, isso muda também. Quanto menor, acho que mais sono, não é isso? Sim. Acho que tem os, né? Então, o bebezinho, ele acaba dormindo tempo muito todo, tempo, quase, né? Tem um sono, daí ele acorda, mama, dorme de novo, né? Aí depois a criança vai crescendo, aí tem as sonecas, né? Durante o dia. E o adolescente, ele acaba sendo um pouquinho mais vespertino. Então, ele dorme um pouco, gosta de dormir um pouco mais tarde e acordar mais tarde, né? E dormir um pouco mais de tempo também. E aí tem várias discussões entre os pesquisadores de sono, até do horário que inicia a escola, né? Porque às vezes é muito cedo. Eu mesmo, eu sou... matutina, eu gosto de acordar cedo e dormir cedo, e às vezes eu vou treinar às 6 horas da manhã, eu vejo alunos indo pra escola nesse horário. Eu acho muito cedo também, gente. É muito cedo, tá à noite ainda. E assim, eles não estão preparados ainda para isso, Podia né? começar às 8 horas da manhã, né? Sim. Não precisa começar o ideal 7, seria isso, né? Mas é difícil também, eu entendo, porque tem toda a relação familiar, dos pai pais vai que trabalhar, trabalham, né? Então, é complicado isso, mas o ideal seria começar um pouquinho mais tarde a escola. E além do cronotipo, também tem a questão do que eu falei, né? Eu sou matutina. Isso que eu ia perguntar. Então, das pessoas que gostam preferem, né? Tem uma preferência, na verdade, de dormir mais cedo e acordar mais cedo. E aí, o vespertino prefere dormir mais tarde e acordar mais tarde. Mas isso é genético, né? Isso é genético. O fator genético é uma preferência genética, né? Ele isso tá também relacionado à produção da melatonina. Então, os matutinos acabam produzindo a melatonina um pouquinho mais tarde. Aliás, o vespertino produz a melatonina um pouquinho mais tarde. O matutino um pouquinho mais cedo. Tem estudo sobre isso? Sim, tem. Tem estudos que mostram o horário que o vespertino produz a melatonina e é diferente do matutino. Então, são características individuais, né? Que a pessoa já nasce assim. E tem os indiferentes, que são aqueles que ficam no meio do caminho ali, né? Que daí não é nem acordar muito cedo, nem acordar muito tarde, ficam mais... Mas assim, mas também assim, não pode dormir tempo demais, então... Existem trabalhos que mostram também que se você dorme muito, pode causar problemas de saúde. E também é assim, eu sou vespertino, então eu vou acordar lá meio-dia. Também não, né? É uma diferença entre o matutino de no máximo aí 2 horas do horário de dormir e o horário de acordar. Então... O matutino, né, tem muitas vezes que apesar de dormir tarde, porque teve alguma festa, alguma coisa, eles acordam cedo, né? Acabam acordando cedo, porque é o ritmo biológico dele. Eu sou assim, eu posso dormir ontem, mas eu acabei dormindo um pouquinho mais tarde, mas das 5:30 da manhã, o meu corpo já tá programado para aquilo. Aí eu acabo acordando. Se eu posso dormir mais, eu acabo dormindo um pouco mais, porque às vezes... Porque tem o tempo, né? Às vezes é muito pouco tempo de sono. Mas se não, eu acabo levantando e aí tentando tirar um cochilinho depois do almoço para compensar. Eu sou vespertina, eu gosto de dormir tarde e acordar um pouco mais tarde. Meu marido é matutino. A gente quase não se encontra. Cada um tem seu horário. Cada um tem. Mas, e aí, durante a noite, a gente tem as fases, né, do sono. Sim. Quais são elas? Então, nós temos 2 fases, né? O sono não REM e o sono REM. O sono não REM, ele é dividido em 3. N1, N2 e N3. E o sono REM, ele é único. Né? O N1 é aquela sonolênciazinha que... Você começa, fecha os olhos, né? Então, começa a dar aquela sonolência. O N2 já é um sono um pouquinho mais profundo, mas que eu te acordo com facilidade, tá? O N3 já é um sono profundo, a gente chama de sono de ondas lentas, né? Então, as ondas cerebrais, elas são bem lentas, né? E é interessante que no sono N3 a gente produz alguns hormônios, e hoje tem vários estudos
que estão falando sobre um sistema que chama sistema linfático. O que é esse sistema linfático? É um sistema de limpeza das toxinas cerebrais que acontecem no sono N3. Eu vi num podcast um neurologista falando disso. É muito interessante isso. Então, eles estão ligando má qualidade de sono com doenças neurodegenerativas, tipo Alzheimer, Parkinson, né? Porque esse sistema linfático, ele não está eficiente. Então, acumula algumas substâncias, como beta-amiloide e tal, né, nos neurônios. A tal que tem relação com Alzheimer, né? Sim, E aí, no futuro, a pessoa geralmente dorme mal por muitos anos, podem desenvolver aí essas doenças. Porque ela não chega no N3, é isso? Porque às vezes ela até chega, mas às vezes é um sono de má qualidade, com queda, às vezes tem apneia de sono, então é um sono com queda muito grande da oxigenação, é um sono fragmentado, ou é um paciente que é privado de sono, que tem insônia, então não consegue atingir a quantidade de N3 suficiente. O N3 a gente faz mais na primeira metade da noite. O N3 é o antes de chegar no REM, né? Aí depois vem o REM. Aí o REM, ele é um sono que é igual quando você observa o sono do bebezinho, né? Ele fica movimentando os olhos, o olhinho, né? E aí o REM é uma sigla em inglês, mas que é movimento rápido dos olhos. Então, o foco do sono REM é o funcionamento cerebral. Então, se eu te acordar no meio do sono REM, você não consegue se movimentar. Até tem uma doença, uma parassonia, que é paralisia do sono. Que são pessoas que frequentemente acordam durante o sono REM e elas não conseguem se movimentar. Eu já tive isso. Assim, parece que eu tô acordada, mas eu não consigo mexer. E dá uma aflição. Porque eu quero mexer e não consigo. Aí, às vezes, eu até volto a dormir de novo. Daí, vou de novo e não consigo mexer. É porque você acordou no meio do sono REM. Aí, você pode movimentar um pouquinho os olhos, assim, né? Espontaneamente. Daí, vai, aos poucos, o cérebro entendendo que você realmente está acordado. O movimento vai voltando. Porque durante o sono REM, o músculo está em atonia. Não tem força nenhuma. Entendi. A tensão está no cérebro e as ondas cerebrais, elas são bem rápidas, parecidas com a vigília, quando a gente está acordado. E é quando o cérebro vai organizar as informações. Então, eu falo que assim, a gente vai recebendo as informações durante o dia, vai acumulando ali num pendrive. E aí, depois, no sono REM, essas informações vão sendo difundidas para o córtex cerebral, né? Então, vai como se fosse lá para toda a memória de um computador, né? Vai lá para dentro. E aí, organiza, assim, como se fosse em caixinhas. Isso aqui é criatividade, isso aqui é memória. Joga fora também o que a gente não vai utilizar. E, então, é importante, é extremamente importante para memória, atenção, concentração, criatividade. É ali que a gente consolida a memória, né? Sim, Se você não chega no sono REM, a gente acaba esquecendo as coisas. Sim. Ou, na verdade, não esquecendo, mas não memorizando. Memorizando. Então, assim, eu vejo muitos pacientes, eu não consigo me lembrar, eu esqueço dos meus... Se eu não anotar, eu acabo esquecendo. Recentemente, eu tive uma paciente que ela faz esses programas, tipo Supera, essas coisas. E aí, ela já estava fazendo há um tempo, e ela foi fazer um teste, ela não estava conseguindo realizar. Ela falou, nossa, mas como assim, né? Eu já fiz isso, agora eu não estou conseguindo, não me lembro mais. E aí, ela foi, eu não me lembro se ela foi no geriatra ou neurologista, e aí pediu a polissonografia e ela tinha mais de 40 apneias por hora. Nossa! Não entrava quase em sono REM, tinha uma queda da oxigenação acentuada, e aí agora tá usando CPAP, né? Tem um tempo para isso se restabelecer, tudo, mas o sono é muito importante. Mas assim, só explica uma coisa pra gente. São ciclos, né? Sim. A gente não é tipo assim, não começa no sono
não REM, depois vai pro REM e acorda. Não, né? A gente já faz vários ciclos desse, né? O ideal é que a gente faça, assim, blocos, né? De sono N1, N2, N3 e REM de 4 a 6 vezes durante a noite. Tá. Esses blocos duram aí de 90 a 120 minutos, mais ou menos, tá? Então, a gente passa por eles. Tem uma característica da gente fazer mais sono N3 no início, na primeira metade da noite. E o REM, ele é mais longo na segunda metade da noite. Então, assim, por exemplo, se você vai dormir muito tarde, saiba que você vai fazer pouco sono N3. Se você acorda muito cedo, então tem paciente que tem insônia, acorda 3, 4 horas da manhã, não consegue dormir mais. Então, o REM vai ficar deficiente, né? Então, a gente passa por esses estágios. Tem alguns despertares que são normais, né? E aí, algumas pessoas... se tem alguma patologia do sono, acaba despertando mais, né? Fica muito tempo acordado. Paciente que ronca, que tem apneia do sono, acaba fragmentando muito o sono. Às vezes nem acorda, não chega a abrir os olhos, mas fragmenta, vem para um N1. Vem para um micro despertar, que a gente chama. Tá. Superficializa o sono, porque no sono mais profundo a musculatura está mais relaxada. Então, superficializa o sono para conseguir respirar melhor, né? Que é a apneia do sono que acaba bloqueando a respiração. Então, vem para um sono mais superficial para ter força para abrir a via aérea. E aí dorme de novo. É um mecanismo de defesa, né? Um mecanismo de defesa. Entendi. Então, às vezes, o paciente fala assim, ou a minha esposa, ou o marido fala, se movimenta muito na cama, se vira muito, o lençol fica muito bagunçado. Mas é porque toda hora tá despertando, né? Então, eu pergunto assim... o que o seu companheiro, a companheira fala, né, do seu sono? O lençol fica muito bagunçado? Frequentemente, nossa, vira uma bagunça. Meus travesseiros, cada um fica para um lado. Minha esposa fala que eu chuto à noite. Fora que você atrapalha a outra pessoa, né? Atrapalha a outra pessoa. Então, é isso, assim. Então, a gente... Aí, isso pode ser de apneia, então? Pode. Geralmente, quando tem um sono mais agitado, assim, né? Tem algumas... Tem o terror noturno, algumas... Tem distúrbios de pernas inquietas, que é uma... Outra coisa, outra coisa, Pode estar associada à apneia do sono, mas não necessariamente. Mas a apneia do sono, que é você parar de respirar durante a noite por uma obstrução aqui da faringe... Então, o oxigênio cai e o gás carbônico vai subindo. Então, o cérebro, quando isso ocorre lá no centro da respiração, ele fala, opa, tem alguma coisa errada acontecendo. Então, eu falo que é como se ele te desse um cutucãozinho, dá uma acordadinha aí pra tudo voltar ao normal. Aí ele para. E aí... Vai, daí o cérebro acorda, daí você consegue respirar novamente, né? E a pessoa que ronca também tem esses microdespertares, porque o ronco já é uma obstrução da via aérea e pode causar queda da oxigenação também e fragmentar o sono. Então, o ronco e a apneia são, assim, eles não estão relacionados? Assim, podem estar ou não? Assim, não necessariamente quem ronca tem apneia. Às vezes o paciente pode só roncar, né, e não ter apneia do sono, mas o ronco já não é normal. Né? Às vezes eu escuto assim, ronca um pouco. Mas o que é o ronco? O ronco já é um fechamento aqui da via aérea. Então, fecha um pouquinho só, o ar passa com dificuldade e aí faz aquele barulho do ronco. Mas por que fecha? Existem vários fatores, né? Aqui a gente tem vários músculos, né, da deglutição, para respiração, pode acontecer flacidez dessa musculatura, a pessoa pode ter uma língua um pouquinho aumentada, uma macroglossia, que aí joga a língua mais para trás. A mandíbula, ela pode tá mais para trás também, que a gente chama de retrognatia, ou ela ser pequena. Então, por exemplo, pacientes que usaram chupeta por muito tempo, ou chuparam o dedo, tem o palato, que a gente fala que é o palato ogival, um palato bem elevado. Então, isso também diminui aqui o espaço, né, para a língua, para as estruturas da boca. Então, na verdade, a chupeta que você chupou quando você era
criança vai afetar depois no ronco. Sim, isso até é uma coisa que eu pergunto. Você lembra se chupou chupeta por muito tempo? Ou dedo, né? Ou dedo. Se você tinha muita infecção de via aérea superior, né? Nariz, rinite, sinusite, respirou muito pela boca. Então, se a pessoa respirou muito pela boca, né? Tinha amígdala grande ou muita obstrução no nariz quando era criança e respirou muito pela boca, isso acaba mudando a configuração óssea da face. Então, traz uma face mais alongada, esse palato mais alongado. Então, também estreita aqui a região da boca. E aí, joga essas estruturas todas para trás. Né? E aí, já vai ter uma obstrução, assim, por uma causa anatômica. Entendi. E aí, imagina esse paciente engorda. E aí engorda na língua, engorda aqui na região do pescoço, e acaba obstruindo mais. A gente vai envelhecendo, a musculatura também vai ficando mais flácida. O cigarro pode... O cigarro, ele causa uma inflamação na via aérea, né? E aí isso pode... acabar intensificando aí o ronco e a apneia, né? E o cigarro, ele é um estimulante. Então, assim, eu já tive pacientes que, assim, acordavam para fumar. Eu já fui na casa de um paciente, você não queria adaptar o CPAP? Esse eu nunca tinha passado. Gente! Ele era tão viciado no cigarro que eu lá tentando explicar, porque é uma pessoa muito ansiosa. Eu tentando explicar para ele... Um paciente muito grave, obeso. E ele falou assim, eu posso fumar? Eu falo, mas como você vai fumar? Eu vou colocar uma máscara em você. Não tem como você fumar. Mas daqui a pouco ele... e agora? Eu posso fumar? E agora eu posso? Então, ele acordava à noite pra fumar. Tipo, fumava quase 3 maços de cigarro por dia. Não ficava sem um cigarro na boca. Então, imagina isso, né? Aliado à obesidade, aliado a uma qualidade de sono. É uma bomba relógio. Então, assim, processo inflamatório que causa no corpo, aumento de pressão arterial, pode levar a arritmia cardíaca, doenças cerebrais. Então... A apneia que você falou do sono, a pessoa pode ter apneia e não roncar? Não, geralmente quem tem apneia ronca, porque o ronco já é uma obstrução aqui da via aérea. Então, vai obstruindo até, às vezes, fechar mesmo, né? E aí, mas só que pode ter, como eu já falei, pessoas que só roncam. Só roncam e não tem apneia. E não tem apneia, mas que já é um problema e que tem que ser avaliado pelo médico para ver o tratamento. Às vezes você perdendo peso, mudando hábitos, né, de vida, dormindo mais de lado, isso já melhora bastante. Mas às vezes precisa de existe uma equipe multidisciplinar que trata sono. Então, tem o fisioterapeuta, o dentista, nutricionista, educador físico, o médico. Então, quando é só ronco ou uma apneia leve, o dentista faz um aparelho que chama de avanço mandibular. Então, puxa a mandíbula aqui para frente para abrir espaço. Então, quando é só ronco, geralmente o aparelho intraoral já resolve. Quando não, são pacientes mais graves, ou mesmo esses pacientes que só roncam, às vezes não se adaptam ao aparelho intraoral, aí vai para o CPAP. Eu falo que o CPAP é ele resolve tudo. Você ronca, põe CPAP que vai resolver. O que o CPAP faz? O CPAP é um aparelhinho que ele é como se fosse um compressor. Ele puxa o ar do ambiente, pressuriza esse ar e manda através de uma máscara para você respirar. O problema é aqui a faringe que fecha, né? Então, quando você respira esse ar pressurizado, você mantém a faringe aberta. E aí, você respira livremente. Aí, faz todos os estágios de sono, a oxigenação sobe, não tem os despertares, né? E aí todos os efeitos deletérios aí da apneia do sono acabam cessando por conta do tratamento com o CPAP. E a insônia, né? Tem muita gente que tem insônia. Você faz essa abordagem também? Hoje eu tô começando a trabalhar com os pacientes de insônia.
a incidência de insônia tem aumentado cada vez mais. Eu procurei até no Ministério da Saúde, tá em torno de 30%, 40% da população. Gente, né? É muita gente, muita. E eu até esqueci de falar, eu sou professora de yoga também. Então, eu acabo trazendo esse meu conhecimento das técnicas do yoga, né? De meditação, das técnicas respiratórias. E também do conhecimento na área do sono. Eu tô até finalizando um curso de Mindfulness para insônia, do Instituto do Sono. E aí, o que eu faço, né? Tem que vir mudança de hábitos, porque a gente faz, né, todo um inquérito com o paciente para ver comida, exercício físico, estresse, o que trabalha, tudo, né? Até ambiente familiar, quarto de dormir. Então, tem uma avaliação bem ampla. Ele faz diário de sono para eu saber o horário que tá indo dormir, quantas vezes acordou. Então, faz, às vezes, 15 dias diário de sono. E aí, vem as técnicas que vão... Porque a insônia, muitas vezes, você tá tão estressado, tão ansioso, que você não consegue adormecer. Controlar a ansiedade, né? É você desligar a chavinha ali e conseguir dormir. A cabeça fica igual um macaquinho, pulando de galho em galho, de pensamento em pensamento. Então, você aprender a desligar a mente, né? A mente não desliga, mas como se fosse desligar, né? Se desligar desses pensamentos e conseguir adormecer. Então, as técnicas respiratórias, de meditação, elas vão te trazer mais para o momento presente. Mindfulness nada mais do que atenção plena, te trazer para o momento presente. E eu acho que isso falta muito hoje em dia, né? Eu acho que isso está cada vez... A gente sempre tá com a cabeça em outro lugar. Sim, você faz uma coisa pensando já em outra. E até por causa, acho que das redes sociais, né? Do celular. Às vezes você tá ali na sua casa com algumas pessoas, mas você não tá ali, porque você tá no celular, né? Você tá em outro lugar, né? Então, aí a cabeça não para, né? E vem todas as preocupações, né? Do dia a dia, tudo. E então, eu tô conciliando, né? Essas técnicas, mais com mudanças de hábitos que tem que vir. Tem as técnicas de terapia comportamental para insônia. Então, luz, alimentação, né? A sua própria percepção do sono, a mudança de comportamentos também, que estão ali muito arregados, né? Às vezes a pessoa cria até uma aversão à cama, porque não consegue dormir. Então, ir mudando isso aos poucos, a maneira como ela se relaciona com o sono, trazendo um pensamento mais positivo também, porque daí Tem gente que não gosta de dormir? Tem gente que ela tá tanto tempo assim sem conseguir dormir que ela cria uma aversão na cama. E dentro da terapia comportamental tem uma técnica que é de restrição da cama. Então, assim, se você não consegue dormir, deu meia hora e você não consegue dormir, levanta, vai tomar uma água, vai ler um livro. Porque senão você liga a cama, o ambiente de dormir, ao não conseguir dormir. Ao contrário, e não é isso que a gente quer, né? Uma das orientações até que eu faço para os pacientes, em geral, que faz parte da higiene do sono, é que o quarto, ele tem que ser utilizado para dormir e para você namorar, para sexo, né? Pro sexo. Agora, assim, tem gente que come na cama, trabalha na cama, discute na cama. O ideal é nem ter televisão no quarto, nem televisão. Nem televisão. Eu não tenho na minha casa. A televisão, até assim, porque assim, o tratamento de sono é muito individualizado. Você vai ter que, na verdade, para cada pessoa arranjar uma estratégia, né? É que nem a alimentação, a alimentação também é assim, né? Às vezes a gente até faz umas coisas, né, que a gente acha que não deveria, mas porque são estratégias para aquela pessoa, né? Conseguir melhorar, né? Sim, Então, assim, às vezes, por exemplo, TV para mim é sonífero. Então, eu acabo... Se eu começo a assistir televisão, eu já começo a pescar. Então, tem pacientes que tem tanta dificuldade e falam assim, Mônica, TV pra mim é sonífero. Eu acabo adormecendo. Falei, então, vamos fazer assim. Liga a TV baixinho, o quarto todo escuro. Deixa no timer.
Programa, e aí você vai, adormece, não coloca nada, nenhum programa que seja estimulante, vai colocar aquelas séries que quer varar a madrugada, né, pra assistir, mas algo que seja meio até desinteressante pra você, e aí fica ali assistindo até você adormecer e daqui a pouco a TV vai desligar, né? Então, assim, tem estratégias que às vezes a gente tem que fazer, adotar, né? Porque senão o paciente não vai conseguir dormir, né? Não adianta. E você falou da claridade, né? O quarto tem que ser todo escuro. Porque a melatonina é produzida no escuro, né? Hoje tem muitas pessoas tomando melatonina, mas a melatonina é um hormônio que o nosso corpo produz. Lógico, com a idade tem uma diminuição da produção da melatonina, mas isso é com o envelhecimento. Então, eu falo assim, você tem que cuidar do seu sono hoje, quando, né, você tá mais jovem, para que depois os efeitos do envelhecimento não sejam tão intensos. E a melatonina, ela é produzida pela ausência de luz. Então, a gente tem alguns receptores na retina que captam a luminosidade. Quando esses receptores percebem que não está tendo mais luz, manda lá para o núcleo supraquiasmático, que é o nosso reloginho lá biológico que comanda todas as funções do dia e da noite. E aí, para que seja produzida a melatonina pela glândula pineal. Então, se você fica à noite no celular, luz acesa, né? Comendo, assistindo série, aquelas, né? Aí a melatonina não vai ser produzida. Aí você vai tomar melatonina, mas porque você continua com os mesmos hábitos. A melatonina, ela é indutora do sono, né? A melatonina, ela é um sinalizador. Então, assim, por exemplo, tá com insônia, vai tomar melatonina. Não adianta nada, né? Não adianta, porque ela só vai sinalizar pro seu corpo que tá na hora de dormir. E o cortisol te prepara ao contrário, acordar, né? Pra acordar. Aí o cortisol, sim. Aí é luz, e a luz natural é super importante. Ela tem muito mais efeito no nosso corpo que a luz artificial. Então, uma das orientações que eu passo, de manhã, abre a casa, deixa a luz entrar, né? Vai tomar, se você tem um lugar para tomar café, assim, fora de casa, toma café na varanda, não usa óculos de sol de manhã até umas 10 horas da manhã, porque é super importante, vai reduzir a produção da melatonina e estimular a produção do cortisol, e aí você vai se manter mais disposto, e isso vai afetar o seu sono da noite. O da manhã, o despertar, sim, ele afeta o sono da noite. Sim, por conta do ritmo biológico. Então, você vai sincronizar melhor o seu ritmo biológico. O que você faz durante o dia afeta como vai estar a qualidade do seu sono à noite. Entendi. Na qualidade do seu sono, na intensidade da pressão de dormir. Por exemplo, se você é uma pessoa muito sedentária, que faz poucas atividades, você não produz uma substância que chama adenosina. Não produz. Produz pouco, né? Que não produz pouco. E aí, pode acontecer de você não ter muita pressão de sono. Então, quanto mais você se manter ativa, fazer exercício físico, né? O trabalho, fazer várias atividades, você vai produzir bastante adenosina e ela é um sinalizador para a melatonina. Então, você vai ter muita pressão de sono. E o que acontece? Às vezes eu pego o paciente que toma 5 xícaras, 6 xícaras de café por dia. O que o café faz? Ele não deixa a adenosina se ligar no receptor dela na célula. Por isso que café te deixa mais... né? Ele é estimulante, te deixa mais... Tem um motivo, né? Só que se você toma demais, o que vai afetar o sono, porque você não vai ter adenosina suficiente e aí, consequentemente, vai demorar para pegar no sono. E o café... vai demorar para produzir a melatonina também, Vai demorar para produzir a melatonina também. E aí, o café, ele fica, às vezes, 4, 5 horas circulando. A cafeína fica circulando no corpo. Ontem um paciente falou assim para mim,
Eu falei, quantas xícaras você toma de café? Aí ele falou assim, não, tomo 2 xícaras. Uma de manhã e uma à tarde. Eu falei, mas essa... E ele tá com insônia. Ele não consegue dormir. Eu falei assim, mas essa qual tarde. Que é da tarde? Umas 6, 7 horas. Eu falei, você vai dormir que horas? Ele, 10 horas da noite, né? Eu já tô indo pra cama. Eu falei assim, então, essa... Antes de eu falar, ele falou assim, não, mas você não vai tirar esse meu café. Ele falou? Por favor, não tira esse meu café. Eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Porque a substância tá ali ainda, né? Aí eu falei assim, ele falou assim, é um prazer. Eu falei, tudo bem. Vamos tentar, então, pelo menos tomar um café descafeinado? Você tenta, pelo menos? Ele falou assim, tá bom, eu vou tentar. Então tá bom, então tenta. Mas tem gente que acha que é milagre, né? E assim, tem que fazer mudanças que às vezes não são boas para a pessoa, né? O sono, eu falo que sono tá muito ligado a hábitos. E que a gente tem que dar um passo para trás, igual você falou assim, né? Os nossos avós, né? Não tinha muita luz, dormia quando já anoitecia, né? Não tinha rede social, nem assistia muita televisão. Era, às vezes, um trabalho mais, às vezes, na roça, um trabalho, às vezes, até mais braçal. Então, a gente tem que dar uns passos para trás, porque eu acredito muito que muitas coisas que estão muito presentes, frequentes na nossa saúde hoje, prejudicando a nossa saúde hoje, é por conta dessa mudança de hábitos que, às vezes, a própria sociedade vai nos impondo, né? Então, assim, o sono é uma delas. Então, essa crescente... incidência aí de insônia, de apneia do sono. A apneia do sono, só para você ter uma ideia, foi feito uma pesquisa pelo Instituto do Sono, que chama Epsono, só na cidade de São Paulo. Eles avaliaram quase 2.000 pessoas. Então, eles foram pelo censo, eles foram atrás das pessoas. Então, não é assim, porque tem pesquisa que fala assim, se você tem isso, vem. Mas não, você já seleciona daí, né? Você já seleciona, então já tem um viés aí. Aí, eles foram atrás. Então, e aí eles verificaram que quase 33% da população de São Paulo tem um grau de apneia de sono, tem dificuldade para dormir. E aí eles extrapolaram, usa remédio. Então, assim, é muito grande a porcentagem da população que tem algum distúrbio do sono. E isso aí a gente acaba extrapolando, daí como é uma população do Brasil, você extrapola para todas as regiões do Brasil, né? E os medicamentos estão sendo muito utilizados agora, né? Assim, parece que aumentou, né? O número de pessoas que tomam medicamento, né? E assim, é medicamento para dormir e medicamento para acordar. Né? Então, hoje tá tendo uma crescente mudança e até dos profissionais de saúde para se questionar em relação ao sono. Né? E às vezes eu vejo paciente tomando remédio e, igual eu te falei, assim, e tem uma higiene do sono totalmente errada. E toma remédio, você vai ver lá, tem uma apneia do sono super grave, ronca. Eu tenho muitos pacientes, assim, que estão tratando de depressão há anos. E aí, algum médico teve um start assim, vamos fazer uma polissonografia, você vai ver, tem muita apneia. E a apneia interfere muito no humor, na ansiedade, estresse, depressão. Ela atua nessas questões também. Ou tem quadros de insônia e tá lá tomando um monte de remédio de antidepressivo. Se ela fizesse, de repente, uma higiene do sono, né? Tratasse a apneia, né? Isso daí já... E eu vejo isso, né? Os pacientes, às vezes, chegam cansados. Eu preciso criar isso de tirar uma foto na primeira consulta e depois de uma semana que ele começa a tratar. É diferente, a face fica mais clarinha, diminui as olheiras, o paciente já chega com um humor diferente. Então, assim, e isso com, às vezes, uma semana de tratamento. Entendi. E aí, às vezes eu vejo assim, eu
sinto muito sono durante o dia, vou tomar um remédio para me sentir mais desperto. Claro que tem pessoas que têm realmente, né, problemas de falta de concentração. Existem essas doenças, mas a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode estar ligado a má qualidade de sono. E aí você dorme mal, claro que você não vai ter disposição nenhuma para fazer essas atividades. Isso que eu ia perguntar para você. Gente que tem... Porque a gente tem muito sono durante o dia. Tipo, acha que dorme bem, deita, dorme, acorda, mas acorda já cansado. Sim. E aí fica o dia inteiro com sono. Sim. Às vezes se deita à tarde, dorme de novo. Sim. Pode ter relação com sono? Sim, geralmente esse paciente pode ter um distúrbio do sono. O mais frequente é a apneia do sono. Porque, assim, às vezes a pessoa dorme 10 horas e acorda cansada. E por quê? Não fez os estágios de sono adequadamente, ficou fragmentando o sono, então tendo aqueles despertares, muitos despertares durante a noite. A oxigenação cai muito, então acaba trazendo um estresse oxidativo para todo o corpo. E aí, encostou, vai dormir. Às vezes eu ouço assim, eu sou muito bom de cama. Eu encostei, eu durmo. Mas, e não é isso. Às vezes não é um sono de qualidade, né? A qualidade, você não dorme. Às vezes não é o número de horas que ele dorme. A quantidade, né? É a qualidade do sono. Então, é isso que tem que ser investigado. O que é que está acontecendo que você tá tendo sono durante o dia. Ter aquele soninho depois do almoço e até cochilar um pouquinho, não tem problema. São poucas as pessoas que se sentem mal daquele cochilinho depois do almoço. Então, assim, eu falo, pode uns 20 minutos, meia hora, no máximo você ter esse cochilo, não vai atrapalhar o seu sono da noite. A não ser que você tenha, por exemplo, se você tem, assim, insônia, aí eu acabo pedindo para não dormir durante o dia, para que essa pressão de sono da noite seja mais forte, né? Mas você tirar um cochilinho, assim, depois do almoço, não tem problema. E é normal a gente ter esse soninho depois do almoço, no final da tarde, porque a nossa temperatura corporal, ela muda ao longo do dia. Então, após o almoço, a temperatura cai um pouquinho e no final da tarde também cai um pouquinho. E aí, é por isso que vem esse sono. Tá. E quais são os principais distúrbios do sono que... os mais comuns, né? Os mais comuns hoje é a apneia do sono, né? E aí inclui aí o ronco, né? O distúrbio respiratório do sono e a insônia. Isso é que é mais frequente na população hoje em dia. Tá. E, assim, o que a gente precisa fazer, né? Na nossa cama, com travesseiro, né? Pra gente ter um sono adequado. Então, hoje eu tenho dentro do meu tratamento uma parte que eu chamo de ergonomia do sono. É uma coisa nova, que tem poucos estudos, mas que eu tô vendo junto com meus outros colegas que está sendo extremamente eficiente no tratamento dos distúrbios do sono. Porque você vai verificar como essa pessoa dorme. Então, eu peço, ou eu vou até a casa do paciente, quando eu tenho essa oportunidade, ou eu peço para ele levar o travesseiro, e aí eu coloco ele lá na minha maca e falo assim, agora você vai deitar com o seu travesseiro e vai se colocar na posição que você dorme. E aí, cada travesseiro, cada posição de dormir, que eu falo assim, mas como assim, né? Então, isso é extremamente importante. Se você não tem um travesseiro adequado, primeiro que você vai ter mais dor. Então, dá para tratar, através da ergonomia de sono, também casos de dor. Então, essa pessoa tem muita dor cervical, ombro, dor lombar. Você vai ver o colchão não tá adequado, já tá afundado. O travesseiro não tá adequado. O paciente dorme com o braço. Teve uma paciente que eu tava atendendo, fazendo reabilitação pulmonar. E aí, ela com uma tensão aqui no trapézio do lado esquerdo enorme. Eu falei assim pra ela, vamos lá, quero ver como você dorme.
Ela dormia com o braço aqui. Eu falei, como assim? Aí, eu falei, não, vamos mudar isso, né? Então, vamos lá. Então, daí, eu falei pra ela, eu falei assim, me mostra. E eu fui lá, né? Ela na cama dela, com o travesseiro. O travesseiro todo empurrado, assim, na cabeceira. Ela com o braço por baixo, assim, da cabeça. Toda torta. Eu falei assim, tá explicado porque você tem essa tensão. Eu fui, coloquei um travesseiro adequado. Então, eu tenho a parceria com a Orthopedic Sleep, que é do Jefferson, que ele faz os travesseiros. Eu consigo personalizar, porque eu tenho 2 modelos de travesseiro e várias densidades. E eu consigo também alterar a altura desse travesseiro com as lâminas. Fui, ajustei, coloquei uma almofadinha para ela colocar o braço, assim, pra tirar a tensão do braço. Um travesseiro entre as pernas. Outra vez que eu fui atender, ela falou, Mônica, minha tensão já melhorou. Eu já não tenho mais essa dor. Então, até nem às vezes nem é algum distúrbio do sono. Isso vai afetar o sono, porque você acaba não tendo uma posição para dormir, então fragmenta o sono, você acaba mudando muitas vezes de posição, e aí acaba interferindo na qualidade do sono. Mas, por exemplo, paciente que tem apneia do sono, precisa usar o CPAP. Então, a ergonomia do sono vem para ajudar na qualidade ainda mais, a máscara não sair do lugar, a ele se posicionar mais de lado, porque de lado ele tem menos apneia, né? O CPAP ser mais eficiente, a ele se colocar numa posição mais confortável, e aí também isso vai ajudar ele a aprofundar mais o sono. Né? E outra coisa é paciente que tem apneia posicional. Então, ele só ronca ou tem apneia de barriga para cima. Então, vai lá, faz o exame do sono, que é a polissonografia, né? Vai lá no laboratório e dá que ele só, quando dorme de barriga para cima, tem algum distúrbio. Então, a gente faz a terapia posicional, que é trazer de alguma forma, né? E aí, com a ergonomia do sono, uma posição confortável para que ele se mantenha mais de lado. Isso direito ou esquerdo. Entendi. E aí, de lado, ele não vai ter nenhum distúrbio, vai conseguir ter um sono de melhor qualidade. Nossa, muito legal, né? É muita coisa, assim, que a gente às vezes nem sabe, né? Nem sabe. Mesmo isso, assim, isso foi bem... uma história, assim, o pessoal, mas bem... peculiar, né? Eu fiz um curso de empreendedorismo e aí eu montei uma consultoria de sono. E aí, dentro dessa consultoria, tava avaliar colchão e travesseiro. Só que eu acabei deixando, porque é difícil, né? É algo que tem que ser bem personalizado. Aí eu vi no Instagram... O Jefferson da Orthopedic Sleep já entra em contato. Eu falei assim, eu tô precisando disso aqui. Daí ele veio, ele é lá de Florianópolis, aí ele veio. Então, e aí eu fui agregando isso ao tratamento do sono, né? E hoje... Que é muito importante, né? Que é muito importante. Colchão, né? E ele faz também os colchões personalizados, a gente consegue também fazer. E hoje eu tô, como eu te falei, né? Não só fazendo ergonomia nos pacientes de distúrbios do sono, mas às vezes o paciente vai me procurar porque tem dor. Dor quando dorme, acorda com dor. E aí eu acabo fazendo dando essa consultoria da parte de ergonomia. Que legal. Acabou nos tempos já, né? Nossa, já. E pior que tinha um monte de coisa pra falar. Você vai ter que voltar? Eu volto. Tá bom. Porque tinha um monte de coisa pra perguntar ainda. Ai, que pena. Obrigada, viu? Adorei nossa conversa. Muito bom. E assim, é um assunto que... muito importante, né? Sim, para a qualidade de vida da pessoa. A pessoa pode fazer tudo. Pode ter alimentação correta, pode fazer exercício físico. Mas se ela não tiver um sono bom, ela, né? O sono interfere em muitos aspectos da nossa vida, né? Então, precisa dormir bem. Obrigada, então. Muito obrigada. Você atende aonde? Eu atendo no consultório ali no Aquários. E se vocês... tem a minha rede social. Qual né? que é o seu? É Mônica L. Shah. O Shah é SHAH. Tá. E aí lá tem o meu contato também. Podem me enviar direct, mensagem por lá. Tá. Que daí e lá também tem um monte de vídeo falando. Legal. É legal. Obrigada, viu, Mônica? Obrigada a você, Sabrina. Estamos encerrando aqui mais um podcast Nutri Sem Filtro.